Hoje, gente, é Dia Mundial do Vinho e para celebrar essa data, a gente vai falar um pouquinho da produção aqui no Espírito Santo. Olha, aqui no Espírito Santo, além de tradicionais, né, os vinhos com as uvas de mesa, é possível já encontrar uma uva que ela é considerada ideal para a produção de vinho. Mas quem vai nos contar tudo isso e muito mais, é claro, uma especialista na área, né? A Nádia Alcalde. Ela é nossa convidada de hoje, ela é sommelier, é consultora, é jornalista, está comigo aqui ao vivo. Nádia, bom dia. Ei, Fernanda, bom dia. Prazer tê-la conosco aqui no CBN Vitória. Me conta um Que pouquinho mais sobre essa produção do Espírito Santo. Eu imagino aqui que os nossos ouvintes agora estão todos atentos, né? Porque você vai falar um pouco de, nossa, vinho no Espírito Santo que não seja de mesa, onde ele está? né, vinho no Espírito Santo, quem diria? O único problema de falar de vinho esse horário é que vai dar vontade de beber. Já Ai, que pode? delícia! Não pode ainda. Sim, mas a gente tem vitivinífera no Espírito Santo, né? Existe uma diferença entre as uvas, as tradicionais de mesa, que é essa que a gente compra no supermercado, que a gente consome in natura, que o nome dela é Vitia Labrusca, ou uva americana. E essa, sim, aqui o Espírito Santo, Santa Teresa em especial, produz muito, muito esse estilo, até por conta da imigração italiana, né? Uhum. Mas, como os italianos são muito assim ligados ao vinho, para eles é muito cultural, eles não podiam ficar sem vinificar. Tanto que começa essa história do fermentado de jabuticaba, eles fermentaram o que dava ali, né? E aí a gente tem vitivinífera também, que são essas que a gente consome do vinho fino, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, já estão aparecendo por aí desde os anos 2000. Já existe esse plantio para cá e tem dado super certo. E que eu particularmente achava, né, que essa produção só era possível em lugares frios. Tem esse conceito, o vinho tem esse conceito do terroir, que é essa questão da combinação de clima, de solo, que é muito forte ali na Europa. E, de fato, aqui ela não vingou, na região sudeste, ela não vinga com muita facilidade. Tem um tempo aí, e para ela dar certo aqui, Fernanda, é preciso fazer uma poda invertida, que é o que a gente chama de vinho de inverno. Então, por exemplo, agora no Rio Grande do Sul estão colhendo as vitiviníferas, a colheita acontece agora. Aqui no Espírito Santo, a vitivinífera, para dar certo, por conta do calor desse período, senão ela amadurece demais, aí eles fazem uma dupla poda e a colheita acontece no inverno. É conhecido também como vinho de inverno. Como é que se escolhe uma uva? Um vinho, você fala uma variedade, de repente, para dar Isso certo mesmo. nesse plantio? Uma variedade? Eu acho que assim, os produtores vão testando, né? Eu acho que se deu certo num lugar, o outro produtor arrisca aqui. Existem algumas cepas, algumas variedades, tipo a Cabernet Sauvignon, entre as tintas, que é conhecida como a rainha das uvas tintas. Então, ela se adapta muito fácil em qualquer tipo de terroir. Então, Uhum. aqui no Espírito Santo, a Cabernet Sauvignon foi a pioneira, foi a primeira que plantaram. Isso é Santa Teresa? Isso é Santa Teresa. Aham. Onde Santa mais Teresa, que a gente mas planta e aí dá? a gente tem hoje Pedra Azul, em Aham. Aracê, já tem ali Sauvignon Blanc, já tem Syrah, e uma vinificação assim, feita de forma muito elaborada, com vinhos bem legais, dando bastante resultado. O pessoal está se surpreendendo bastante. Muito legal. E a gente tem competitividade para esse mercado, Nádia? São produções pequenas, Fernanda, não é uma produção em grande escala ainda, né? Até Uhum. porque eu acho que a pessoa que faz o vinho, ela precisa ter ali já essa noção, né, do quanto que ela vai precisar, esse capital ali para poder ter um número de garrafas para de fato começar a ganhar dinheiro. São mais assim, produtores acho que fazem por paixão mesmo, né? Ainda, mas eu estou falando assim de uma produção, deixa eu ver, um rótulo, 1.500 garrafas, 2.000 garrafas, dá um mercadinho bom, assim, uma produção artesanal, mas dá um alcance. Isso. E esse vinho que é produzido, como é que ele é distribuído? Ele fica nos restaurantes da região?
Ele é vendido, acho que mais para o produto, para o cliente final. Então a gente consegue comprar direto com os produtores. Mas tem algumas vinícolas, umas mais antigas, que às vezes tem alguns restaurantes, sim. Esses restaurantes que valorizam mais o produto local, que fazem questão de ter um rótulo ou outro. Uhum. Nádia, o que que a gente precisa de saber para comprar um bom vinho? E não necessariamente o bom vinho é caro, não é isso? Não, maior mito, né? Essa coisa de que vinho bom é vinho caro. Inclusive, a gente precisa parar com isso, gente. Vinho bom não necessariamente é vinho caro. Eu acho que vinho bom, ele precisa ter aquele famoso equilíbrio, né? Todo mundo fala, ah, esse é um vinho equilibrado. Porque também tem essa premissa de que vinho bom é aquele que a gente gosta, mas não necessariamente. Eu acho que também é uma meia-verdade. Eu acho que é interessante assim, a gente entender o nosso paladar e entender essas características do vinho para poder considerá-lo bom. Então, assim, um vinho equilibrado seria um vinho ali com um frescor, uma acidez, um tanino, um álcool, nenhum ofuscando o outro, sabe? Tudo no seu Uhum. lugar. Seria mais ou menos isso daí. Só que vai que você gosta de um vinho mais adocicado, né? É essa que é a questão da gente ter esse domínio do nosso paladar para entender o que que funciona para a gente, né? É, e isso é muito relativo mesmo, né? Às vezes você está numa mesa ali cercada de amigos e cada um tem um prazer diferente, né? Sim, porque são hábitos alimentares diferentes, né? Eu gosto muito de doce, então assim eu tenho um pouco mais de, eu não sinto tanto doce no vinho porque eu já estou acostumada. Agora, quem não come doce, quando coloca um vinho com açúcar residual, às vezes sente. Então é muito assim dos hábitos mesmo de cada pessoa. Uhum. É, o seco é o extremo, não é isso? O seco é o extremo. Esse vinho de vitivinífera que a gente está falando, ele é o vinho fino. Então, num rótulo ele vem vinho fino e normalmente seco. Pode ser que ele venha meio seco, mas esse meio seco, ele é um açúcar residual da própria uva. E aí a gente tem o vinho suave, que é esse dessa uva que a gente consome mais em natura, que é a Isabel, a Bordeaux, a Niagara. Essa uva, ela não tem tanta concentração de açúcar. Então, durante o processo de vinificação, adiciona-se açúcar. Com isso, a gente tem esse vinho suave, que é super doce. Uhum. Entendido. Essa é a diferença. Tem a ver também com o tempo que ele fica em processo? Tem, hoje tem os estilos, né? Aqui o Espírito Santo, como a gente tem esse terroir mais quente, a uva acaba amadurecendo bastante. Então, ela tem uma concentração de açúcar maior, consequentemente, mais álcool. São vinhos bem potentes no geral. E aí, durante esse processo de elaboração, de vinificação, os produtores às vezes fazem uma extração mais curta, para nele, porque ele já é potente por si só, né? Então, para tentar aí trazer esse equilíbrio que é o que a gente estava comentando, para ele ficar agradável na boca. Isso. Nádia, tem outras coisas eu acho que influenciam também na percepção, né, de quem toma vinho, que é a forma como ele é servido e onde Uhum. ele é servido, né? A taça, se ele está gelado, se ele está na temperatura ambiente. E tem tradições que tomam a temperatura ambiente mesmo, né? E tem Mas aí outros que já depende de preferem ele qual mais ambiente, né, refrescadinho. Fernanda? Se for o nosso ambiente aqui, Não não dá vai 40 dar, né? graus, né? Eu acho que tem que sim, controlar a temperatura faz total diferença, porque se a gente serve um vinho, vamos supor, 13% de álcool, 14% de álcool numa temperatura ambiente, que vai estar aí, vou chutar aí 25 graus, então essa sensação do álcool ela vai potencializar, ele fica muito mais alcoólico, não é agradável. Então, para ficar gostoso, o ideal é que a gente reduza essa temperatura para ele chegar aqui uns 14 graus, eu vou dizer, porque até esse tempo de serviço na taça ele vai esquentando. Aham. Então, ou ligar o ar-condicionado ao extremo para beber o tinto. É. A Faz gente, diferença sim. a gente coloca, e você sugere aí como sommelier, que depois de tirá-lo da adega, coloca ele num balde com gelo?
Coloca sim. Eu colocaria os brancos, então, sem nem pensar. Aham. Os brancos, o ideal é que ele chegue, sei lá, uns 12 graus para poder ficar gostoso, porque é um vinho que é mais fresco. E os tintos eu chuto aí uns 14 graus. A temperatura correta, né, de serviço de vinho seria 18. Mas você vê que eu estou jogando menos porque a nossa temperatura externa está muito quente. Então, assim, precisa considerar esse ambiente onde ele vai ser degustado para poder fazer esse serviço correto. Uhum. Ó, e a gente falando se vinho caro necessariamente é o mais interessante, né? Tem um ouvinte até que eu acho que está no supermercado nos ouvindo. Ele mandou uma fotozinha aqui de um chamado Why Not. Quase Why R$ 200 a not? garrafa. Ah, e o nome é E sugestivo, sugestivo né? para a hora, né? Por que não, né, Nádia? Why not? Por que não? R$ 200. É, e por que não? Por que não celebrar o dia do vinho, né? O Dia Mundial do Vinho, né? O Eu acho que brasileiro essa consome questão muito do, vinho, do Nádia? Então, só um ponto, Fernando. Eu acho que essa questão do vinho caro, às vezes a pessoa às vezes, não tem nem um paladar, né, para poder apreciar um vinho assim muito, muito caro. Então, acho que é um processo mesmo que a gente vai construindo para poder se arriscar. Mas você encontra vinhos excelentes aí entre 60 a R$ 80, consegue achar bastante coisa boa. E Uhum. o brasileiro não é um grande consumidor de vinho, não. Assim, se a gente for falar de consumo per capita, a gente ainda está engatinhando. Nós somos o país da cervejinha, da caipirinha, que são mais as nossas bebidas aqui, até por conta dessa questão do clima. Mas o capixaba o capixaba consome bastante. Entendido. Estatisticamente, a gente lidera aí a região sudeste, somos o maior consumidor. Muito legal. A Nádia Alcalde, ela é sommelier, ela é consultora, é especialista em vinhos e está aqui conversando conosco. Essa conversa conversou sobre a produção capixaba, né, Nádia? Isso aí, falando dos nossos vinhos. Isso, que a gente não pode nem mais dizer que a gente só tem vinho de mesa, a gente já tem, né, boas estratégias. Lógico que a gente precisa de potencializar muito mais, porque se trata, inclusive, de investimentos caríssimos, né, Nádia? Exatamente. É um trabalho de formiguinha mesmo, né? Começou-se a cultivar, começou assim, ainda tentando entender essa adaptação da uva, qual o clima, como que funciona, mas hoje a gente já tem aí vinhos bem legais, bem bacanas. Isso, e para quem chegou agora, repete, a gente já tem plantios de Cabernet Sauvignon. Aqui no Espírito Santo a gente tem a Cabernet Sauvignon, que foi a pioneira. Nós temos Syrah, nós temos Malbec. Malbec, temos Alvarinho, que é uma uva branca. Nosso Alvarinho é o primeiro Alvarinho a ser plantado na região sudeste. Olha que legal. Muito Então aqui bom. foi essa questão experimental mesmo da uva para ver se ela se adaptaria. E Sauvignon Blanc. E tem outras também sendo já testadas. Tem Touriga Nacional, que eu acho que vai dar super certo. Tem bastante coisa acontecendo. Uhum. Aí o ouvinte, né, brincando com a temperatura nossa aqui, que é tão diferente da Europa, ele disse que lá, né, toma-se o vinho com a temperatura ambiente na mesa, mas é porque lá é mais frio, né? E o Renan Sim. falando, Nádia, por que tanto preconceito com vinho suave? Nenhum é bom? Então, eu acho que o vinho suave ele tem o seu lugar. A nossa história, ela começa com o vinho suave. Para você ter ideia, a gente deve ter um consumo hoje, Brasil, 3 litros per capita. Acho que não chega a 3, 2,8. E eu acho que quase 2 é de vinho suave. Então a gente consome muito vinho suave. O nosso paladar ele é mais pro docinho, né? O nosso café tem açúcar, o nosso chocolate é mais doce. Isso é cultural nosso. O que acontece, tem vinho suave sim, bom. O que acontece é esse método de vinificação, onde você adiciona o açúcar, ele deixa de ser 100% uva. Então ele deixa de ser natural. Então você está adicionando ali, né, você tá tendo esse aditivo, e aí, consequentemente, as reações no corpo nem sempre são tão agradáveis. Agora, se a Uhum. gente pegar um vinho suave onde não há essa adição, onde é um açúcar de uma uva muito madura, e esse açúcar é da própria uva, tranquilo. Eu acho que é só essa questão, né, do paladar mesmo da pessoa, se ela tem
esse gosto mais pro doce, eu só ficaria atento nessa questão da adição mesmo, porque a consequência, assim, para o corpo, quando você come alguma coisa muito doce, a longo prazo não vai dar um bom resultado. Entendido. Nádia, onde se produz hoje o melhor vinho? É a Itália? É a França? É Portugal? É Estados Unidos, na Califórnia? É a Austrália? É a Argentina? É Chile? Uruguai? É o Brasil? Então, existe assim, quem sou eu para dizer aonde se produz o melhor vinho? É uma pergunta muito ampla. Existem algumas publicações de especialistas, de críticos, aonde eles elencam aí esses vinhos que são considerados melhores, né? Então, posso citar alguma coisa nesse sentido. Pode falar. Por exemplo, a gente teve agora uma publicação de uma revista especializada que é a Wine Inspector, que considerou um vinho chileno, que é o Dom Melchor, um dos melhores vinhos do mundo, né? Dentro de vários degustados. Então, Chile, a gente tem uma produção bacana, mas a toda hora existem essas competições, essas análises, isso é muito variável. O Júlio Até falou... porque o vinho depende falar. dessa condição climática, né? Então tá tudo uma loucura. O Júlio disse, você falou de alguns sabores, né? Como o chocolate. De onde vem esses sabores que a gente sente? O vinho fino, esse de vitivinífera, durante esse processo aí de fermentação da uva, ele libera umas moléculas aromáticas que são muito semelhantes a coisas que a gente consome aí no dia a dia. Então, algumas uvas, elas trazem uns aromas típicos de algumas outras coisas. Então, por exemplo, a Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc é uma uva que lembra sempre muito maracujá. É da própria uva. É uma característica dessa variedade de uva. Se a gente for pegar Cabernet Sauvignon às vezes traz um pouquinho de pimentão, de um aroma mais herbáceo, que eles chamam de pirazina. É da Cabernet Sauvignon, é uma característica dela. Muita gente acha que é uma adição, né? Que às vezes colocado uma essência. Mas não, é natural, 100% uva mesmo. Se foi colocado, não é vinho legal. Olha aqui, tem tanta gente mandando foto de vinho, muito engraçado isso, né? E olha, 10h40 da manhã ainda, Nádia, ó. Isso aí, gente. Tem Tinto da Talha, o ouvinte falando, paguei R$60, tá muito satisfeito, tá? Aí, ó, fica a dica. Tem outro, Barco Velha, Safra 2011, também deve estar satisfeito. Tá sugerindo aqui... Esse aí, ó, Barca Velha é um vinho caríssimo, me chama. E tem pelo menos 3 falando assim, já que você falou que dá para achar bons entre R$60 e R$80, dá umas 3 dicas aí. Poxa, mas falar assim, nome de rótulo mesmo? Pode falar. Olha, em supermercado, né, vamos dizer assim, onde a gente talvez encontre um custo-benefício bacana, a gente consegue espumantes da Aurora, que é nacional, por exemplo, na faixa de R$40, R$50, para quem gosta de espumantes. Tem um deles que chama linha Procedências, que eles lançaram agora, que eu acho fantástico, entrega bastante. Dos tintos, eu iria assim para os regionais de Lisboa, do Alentejo. Tem um que é Quinta dos Bons Ventos, ou Quinta das Bons Ventos, que é nessa faixa de preço também, que eu acho bem bacana, um vinho mais com um tanino um pouco mais macio, né? Um drinkability legal. Por aí vai. Excelente. Tem algum branco? É o pedido do Luiz. Branco, deixa eu pensar. Os vinhos verdes, eu acho que os verdes são bacanas. Ana Lúcia aqui sugerindo a Casa Valduga. Excelente, adorei, Ana Lúcia, muito bom. A Casa Valduga tem um que é linha Origens, que é a linha mais em conta deles. Também um preço legal, entrega bastante na taça, eu gosto bastante. Lembrou de algum branco pra gente fechar? Um branco, vamos lá, um branquinho. Ai, vou ficar devendo branco, gente. Branquinho, geladinho, é a cara do verão.
Ó, vou deixar 2 dicas, então, de vinho capixaba. Não tá nessa faixa, porque a gente tem que entender que é uma produção pequena, artesanal, local. Mas fica a dica para vocês terem essa oportunidade também de provar um vinho fino nosso. A gente tem o Alvarinho da Vinícola Tabocas, que é um branco, que é muito legal. Onde a gente acha ele? Acha direto com o produtor. Acha direto, Vinícola Tabocas, direto com o produtor, consegue achar. É Santa Teresa Tabocas? Isso aí. Tá. Eles entregam em Vitória. E a gente tem o branco também de Pedra Azul, que é da Carrerê, que é um Sauvignon Blanc, que tá fantástico, um vinho muito gostoso. São vinhos que acabaram de chegar no mercado, safra 2024, e eu acho que vale muito provar o nosso produto local, valorizar o nosso, né? Muito bom. Ó, o Fernando está te ajudando. Ele disse que vinho verde ele sugere o Muralhas ou o Alvarinho. Bom, isso aí, tá ótimo, Muralhas. Quanto será que tá o Muralhas, Fernando? Conta pra gente depois, acho que uns 60, A Alessandra 70. está sugerindo Casa Garcia. Casal Garcia Casal também. Garcia. É um clássico também, bacana. Isso aí. E o Hélio e outros estão brincando aqui. Fala que eu tô anotando. Fala que eu tô não, pessoal. Você vê que o pessoal quer o nome do rótulo. Gente, vai É mais sem fácil, medo, Nádia. A arrisca gente já aí. chega no supermercado com indicação. Mas o meu gosto pode não ser o de vocês. A gente entendeu? testa. Isso é muito relativo. Eu acho que o ideal é a gente ter esse domínio do paladar, saber o que cada um mais gosta e tal. Esses dias eu fui tomar um Casal Garcia, que eu não tomava há muito tempo. Eu achei ele um pouquinho doce, pra mim, Nádia, né? Mas, assim, minha mãe adorou. Então, assim, O Renato tá mandando a foto do Memórias. Eu gosto do Memórias. Memórias também é um clássico. É. Bem bacana. Já na faixa aí, eu não sei, já passamos dos 60, sem dúvida. É, isso aí. Nádia, adorei te conhecer. Obrigada pelas dicas, pela entrevista. E que venha o vinho capixaba, viu? Ah, que ótimo. Vamos torcer. Tem muito potencial. Vai dar super certo. É. Sim. Tudo de bom pra você, Nádia. Obrigada, Fernando. Um brinde pra vocês com um cafezinho. Depois a gente migra. Combinado. Tudo de bom pra você, Um abraço. hein? Tchau, tchau.